Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Maratona OAB da rede LFG. Eu sou o Fabiano Melo e, pessoalmente, é uma alegria estar com você nesse momento tão importante, tão significativo, que é a sua aprovação na primeira fase do exame da OAB. Nossas dicas versam sobre a disciplina de Direito Ambiental. Duas questões de direito ambiental podem ser fundamentais para a sua aprovação. Nossa primeira temática versa sobre a responsabilidade em matéria ambiental. Quando falamos aqui em responsabilidade, temos a civil, a penal e a administrativa. Isto é, aquelas condutas que são consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Quem são os infratores? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. O que eu disse aqui agora é o parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição. Mas eu quero detalhar um pouco mais com você. Quando falamos na responsabilidade civil em matéria ambiental, estamos falando da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. A natureza jurídica da responsabilidade civil, ela é objetiva, como está aqui, objetiva. Veja, desde 1981, quando foi editada a Lei 6.938, ou 6938, de 1981, que é a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Isto é, basta que eu tenha uma conduta e tenha aqui o resultado, entre eles aqui o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, que é o dano. Atenção, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Basta comprovar o nexo de causalidade. Desde 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi recepcionada pela Constituição de 1988. Ok? Responsabilidade civil objetiva. Agora, um outro tópico importante é a questão que versa sobre o poluidor. Olha aqui, poluidor. Quem é o poluidor no sistema jurídico brasileiro? E você pode dizer assim, Fabiano, você já disse, o poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Perfeito, de fato. Poluidor é a pessoa física ou ainda a pessoa jurídica. E esta pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Tanto faz, ok? De direito público ou de direito privado. Agora, a dica, algo que nunca foi cobrado, nunca foi suscitado no exame de ordem, é que no sistema jurídico brasileiro, o poluidor ele pode ser direto ou ele pode ser o poluidor indireto. Poluidor direto é aquele que efetivamente causou o dano ambiental. Esse é o poluidor direto, aquele que causou a degradação. Agora, eu tenho também a figura do poluidor indireto, que é aquele que de alguma forma contribuiu para o dano ambiental. Vamos exemplificar? Uma instituição financeira, um banco, empresta dinheiro aqui para uma empresa que está construindo aqui, está no momento aqui de edificação do seu projeto, o projeto está ganhando materialidade. Pois bem, acontece um dano ambiental. Será que a instituição financeira, será que o banco pode ir para o polo passivo numa ação civil pública ambiental? Sim. Aí nós temos a questão do poluidor indireto. Atenção, temos poluidor direto, aquele que efetivamente causou dano, e poluidor indireto, aquele que de alguma forma contribuiu, como no exemplo que eu acabei de relacionar da instituição financeira. Ela alocou recursos, evidentemente que ela pode ir para o polo passivo de uma eventual ação civil pública em matéria ambiental. Não se esqueça disso, o poluidor pode ser direto ou indireto. E há, segundo o STJ, uma solidariedade entre poluidor direto e poluidor indireto. Ambos respondem. Por fim, a última dica aqui da responsabilidade civil em matéria ambiental é que a ação de reparação de danos ambientais ela é imprescritível. Não importa se o dano aconteceu ontem,
há 5 a 10 anos, imprescritível a ação de reparação de danos ambientais coletivos. Imprescritível, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vamos avançar? Essas são as dicas sobre a responsabilidade civil, mas temos também a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. A responsabilidade administrativa, nós temos um decreto, o decreto 6.514 de 2008, ele nos traz as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental federal, hein? Federal. A responsabilidade administrativa, ela é subjetiva. Atenção para não confundir responsabilidade civil com a responsabilidade administrativa. A administrativa é subjetiva, isto é, dolo, culpa. A questão da culpabilidade tem que aparecer. Enquanto a responsabilidade civil é objetiva, basta o nexo de causalidade, eu não vou discutir culpa, eu não vou discutir dolo, isso na responsabilidade civil. Aqui na responsabilidade administrativa, tem que discutir sim culpa e dolo, além, é claro, do nexo. Então veja, atenção para esse aspecto. Responsabilidade civil, objetiva. Responsabilidade administrativa, subjetiva. Não se esqueça disso, tá bom? Um tópico que também nunca foi cobrado sobre a responsabilidade administrativa é a questão aqui da reincidência, olha, da reincidência. Existe a reincidência nas infrações administrativas ambientais? Sim, existe. Para exemplificar, hoje eu cometo aqui uma infração administrativa ambiental, devidamente confirmado em julgamento. Foi confirmado, né, a questão do cometimento dessa infração administrativa ambiental. Os próximos 5 anos aqui, olha, eu não posso cometer uma nova infração administrativa, senão serei considerado reincidente. Cometi uma infração administrativa hoje, que foi confirmada em julgamento, hein? Nos próximos 5 anos, eu não posso cometer uma nova infração administrativa ambiental, senão serei considerado reincidente. 5 anos, hein? 5 anos. Agora, se dentro desses 5 anos eu cometer a mesma infração administrativa ambiental, cometi uma hoje, passado 3 anos, novamente eu cometo uma nova infração administrativa, a mesma. Neste caso, a minha multa será aplicada em triplo. Ó, em triplo. Hoje, eu cortei árvore em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental. Houve a multa, né? A infração ficou configurada. Ok. Passados 3 anos, eu novamente corto árvore em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente. Sou reincidente? Sim, ó, está dentro dos 5 anos. E detalhe, eu cometi a mesma infração administrativa ambiental, a mesma. Cortar árvore em APP sem autorização do órgão ambiental competente. Sou reincidente, só que é a mesma. Nesse caso, minha multa será aplicada em triplo. Ó, em triplo. Agora, se for uma infração diferente, cortei árvore em APP, depois cometi uma outra infração, neste caso, a minha nova multa será aplicada em dobro. Atenção, hein? Em dobro. Mesma infração, dentro dos 5 anos, multa em triplo. Infração distinta, em dobro. Ok? Vamos avançar? Vamos falar um pouquinho sobre o Código Florestal. Essa é uma temática sempre presente, recorrente no exame de ordem. E, claro, vamos trabalhar os principais aspectos com relação, primeiro, à área de preservação permanente, APP. A área de preservação permanente, ela tem incidência tanto em imóveis urbanos quanto em imóveis rurais. Isto é, um rio passa na zona urbana como na zona rural. Um rio, um lago, lagoa, topo de morro, são espécies de áreas de preservação permanente. A mais conhecida, sem dúvida, são os cursos d'água naturais. São os rios, córregos, são as APPs, área urbana e rural. Bom, a APP tem que ser mantida por todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, essa pessoa jurídica de direito público, de direito privado, não importa. Tem que manter a vegetação de uma área de preservação permanente. Todo mundo. O proprietário, o possuidor, o ocupante, a qualquer título. Todos têm que manter, atenção, a vegetação numa APP. Ah, não tem? Bom, aí tem que fazer recomposição. Ok?
Então, todo mundo tem que manter a vegetação numa área de preservação permanente. Esta é a regra. Agora, será que é possível a intervenção, a supressão em uma área de preservação permanente? O Código Florestal, no seu artigo 8º, diz que sim, nessas três hipóteses que você está visualizando aqui. Quando for hipótese de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, será possível a intervenção, a supressão, o corte em área de preservação permanente. Essas são as três hipóteses para a supressão, para o corte, para a intervenção numa área de preservação permanente. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Agora, quando for supressão em nascentes, dunas e restingas, são APPs? Sim. Nascentes, dunas e restingas, tão somente haverá a supressão se for nas hipóteses de utilidade pública. Atenção para isso. Qual é a regra? A regra é o seguinte: supressão e intervenção quando for utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Ponto. Essa é a regra. Quando for nascentes, dunas e restingas, somente nas hipóteses de utilidade pública. Certinho? Avançando. Ainda no Código Florestal, nós temos a reserva legal. A reserva legal, ela tem incidência em imóveis rurais. Atenção, é para imóvel rural, ok? Imóvel rural. Fabiano, todo imóvel tem que ter reserva legal? Essa é a regra. Em regra, sim. Todo imóvel tem que ter a reserva legal. O que é a reserva legal? Ó, tá aqui o meu imóvel e um percentual dele é destinado a título de reserva legal. Em boa parte do país, a reserva legal é 20% do imóvel. Em boa parte. Só vai mudar esses índices em se tratando de Amazônia Legal. Lá na Amazônia Legal, se eu tenho um imóvel com florestas, a cobertura do meu imóvel de florestas, 80% dele é reserva legal. Ainda na Amazônia Legal, se eu tenho um imóvel com cerrado, 35% dele é reserva legal. Ou, se for Campos Gerais, na Amazônia Legal, 20%. E nas demais regiões do país, Fabiano? Nas demais regiões do país, é de 20% a reserva legal. Os índices só mudam na Amazônia Legal. Lá, florestas igual a 80%, cerrado 35%, Campos Gerais 20%. E o Brasil? As demais regiões? As demais regiões, 20%. Fabiano, todo imóvel tem que ter? Sim, esta é a regra. Mas existem, é claro, as exceções. Eu vou pontuar com você aqui, rapidamente, 3 delas. Não precisa de reserva legal quando eu tenho um empreendimento público de abastecimento de água, tratamento de esgoto, não precisa. Ora, eu tenho um empreendimento público, água, tratamento de esgoto, não precisa constituir reserva legal. Da mesma forma, se eu tenho aquele empreendimento que envolve energia elétrica, né, aproveitamento de energia hidráulica, estação, subestação de energia elétrica, torres de energia elétrica, também não precisa de reserva legal. E da mesma forma, não precisa de reserva legal rodovias e ferrovias. Atenção, a regra é, sim, tem que ter reserva legal. Mas tem exceções. Não vai precisar, em se tratando de empreendimentos públicos de água e esgoto, que envolve energia hidráulica, estação, subestação de energia elétrica, torres de energia elétrica, essa coisa toda. E também rodovias e ferrovias, tanto novas quanto ampliação, não vão precisar constituir reserva legal. Certinho? Vamos avançar. Tópico também importante é sobre recursos hídricos. Nós temos a Lei 9433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí nós temos alguns fundamentos. Vou pontuar alguns deles. Água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Atenção para isso, hein? Água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Posso cobrar pelo uso da água? Sim, pode cobrar pelo uso da água. Água é de domínio público. Outro fundamento é que a água é um recurso de domínio público. Não tem água privada, nem água mista, nem regime misto, nada disso. Domínio
público. Ó, Fabiano, mas eu tenho um poço artesiano. Isso é simples utilização, né? Simples direito de uso de recursos hídricos. Porque as águas, elas são de domínio público, ok? O que mais? Está faltando água em situação de escassez. Está faltando água. O uso prioritário numa situação como essa é para a dessedentação de animais e para o abastecimento humano, para nós. Está faltando água, é uma situação de escassez. Bom, qual que é o uso prioritário? O consumo humano e a dessedentação de animais. Consumo humano, hein? Para nós. Outro aspecto importante, outro fundamento, é que tem que se garantir o uso múltiplo das águas. Né? Você vai usar um corpo d'água tanto para insumo de processo produtivo, indústria, agricultura, para navegabilidade, uso múltiplo das águas. Outro fundamento, toda a lógica com relação a recursos hídricos está ligado à bacia hidrográfica. Eu posso ter um rio federal, um rio estadual. O que é um rio federal? Rio federal é aquele que pega 2 ou mais estados. Pega aí Rio Doce, Minas Gerais, Espírito Santo, São Francisco, Rio Paraná e tantos outros, são rios federais. E temos também aqueles rios que ficam no domínio do Estado, rios estaduais. Mas toda a política nacional de recursos hídricos, toda ela está assentada na bacia hidrográfica como unidade territorial. Como é que é pensada a política? Pelas bacias hidrográficas. Certinho? Outorga de direitos de uso. O que é isso? Toda vez que tiver que mexer na quantidade, na qualidade, no regime jurídico de um corpo d'água, você tem que ter o quê? Ó? A questão da outorga. O que é outorga? Outorga, olha, eu preciso de água para minha indústria, preciso de água para a agricultura. Você tem que ter uma outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Esta outorga é concedida aí pelo órgão competente, por exemplo, em nível federal, você tem a ANA, uma agência reguladora, Agência Nacional de Águas. Você pega o quê? Uma outorga. O que essa outorga é? Uma autorização para você pegar água. Fabiano, tudo tem que ter outorga? Não. Aqueles pequenos núcleos populacionais na zona rural não precisa de outorga. A captação, derivação, né, que são insignificantes, também não vai precisar de outorga. Mas há usos que é necessário outorga. Ora, quero pegar, derivar, captar água para insumo de processo produtivo, para indústria, para agricultura. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter outorga. Vamos repassar os usos aqui que precisa de outorga. Bom, derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Quero pegar água no rio? Quero fazer derivação? Quero fazer captação? Preciso de outorga. Também extração de água em aquífero subterrâneo para consumo final ou para processo produtivo. O que é o aquífero? Você tem um aquífero de Alter do Chão no Pará, o aquífero aqui no Sudeste, me sumiu o nome aqui agora, tem o Bauru, o aquífero Guarani, esse que estão entre os maiores aquíferos do planeta. Também vai precisar de outorga dessa autorização, preste atenção aqui agora, quando eu tenho um lançamento num corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Isto é, se eu tiver outorga, essa autorização, eu posso lançar num corpo de água, esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, para diluição, transporte ou disposição final. Fabiano, mas isso é possível desde que tenha a outorga. Do contrário, pode até ser crime ambiental, a depender. Também precisa de outorga o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Quero fazer uma hidrelétrica, tem que ter outorga. E todos aqueles usos, né, que vão alterar a quantidade, a qualidade e o regime jurídico de um corpo d'água, precisa de outorga. Essa outorga, deixar isso bem claro aqui, é obrigatório toda vez que mexe com a quantidade, a qualidade e o regime jurídico. E como eu já tinha pontuado, tem aqueles usos que independem de outorga. Você vai usar aqui
em zona rural, né? Aqueles pequenos núcleos populacionais que estão no meio rural, também derivação, captação e lançamento insignificante, aquelas acumulações de volumes também que são consideradas insignificantes, nesses casos não precisa de outorga, não precisa. E para fechar aqui, as nossas dicas, falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos aqui um instituto que é a logística reversa, que já caiu no exame de ordem, pode cair novamente. O que é a logística reversa? Um importante instrumento econômico. Após o uso pelo consumidor, alguns produtos têm que voltar para os sistemas de logística reversa. Ora, a logística reversa é o vai e volta. O consumidor usa o produto e ele tem que devolver nos sistemas de logística reversa. Mas quem é que está obrigado a implementar sistemas de logística reversa? Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa. O fabricante, o importador, o distribuidor e o comerciante de alguns produtos. Por exemplo, agrotóxicos, embalagens perigosas, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa, de novo, agrotóxicos, embalagens perigosas, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio de luz mista, óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, têm que implementar sistemas de logística reversa após o uso pelo consumidor. O consumidor usou. Ele tem que devolver onde? Nos sistemas de logística reversa. Aquilo quando você vai no shopping center, tem que ver lá. Coloque aqui suas pilhas e baterias. Logística reversa. O papel nosso, enquanto consumidores, é encaminhar para os sistemas de logística reversa. Nós não temos obrigação. Quem tem obrigação aqui especificamente é... Quem tem obrigação aqui é quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa esses produtos que eu relacionei. Bom, acho que essas são as nossas dicas aqui para o exame, né, da OAB. Quero desejar uma prova abençoada para você. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, só escrever. Terei enorme alegria de estar com você neste momento tão importante, tão significativo, que é você aprovado no exame da OAB. Muito obrigado.